Bom, eu sou de uma geração muito antiga em relação à geração de vocês. Então, nessa época, a pesquisa estava muito pouco representada na universidade. E não existia, quer dizer, existia História Natural, um Instituto de História Natural, mas não existia o Instituto de Biologia ainda. E a maior parte da pesquisa que se fazia era vinculada à Faculdade de Medicina, ao curso médico. Então, era basicamente um Instituto de Biofísica, na verdade. E o Instituto Oswaldo Cruz. Mas o Instituto Oswaldo Cruz era desvinculado da universidade. Então eu raciocinei o seguinte: para eu chegar no Instituto de Biofísica, onde se faz pesquisa, o meu caminho tem que ser a medicina, porque eu não tenho outro caminho. Então eu fui fazer medicina sem querer ser médico, já de saída. E aí eu tinha biofísica no primeiro ano, depois tinha fisiologia no segundo ano, e aí já no primeiro ano eu fui ser monitor de biofísica, e fui chamado para trabalhar num laboratório de pesquisa, que era um laboratório de neurobiologia. Então eu tive um paciente só na minha vida. Só na... Durante lá uma clínica médica qualquer que eu tive que cursar. Pois é, a neurociência, hoje se chama assim, foi meio que casual. Eu simplesmente fui chamado, fui convidado, como eu era monitor de biofísica, mas eu fui chamado pelo professor na época, Eduardo Oswaldo Cruz, que era o neto de Oswaldo Cruz, muito famoso. E aí, eu disse, por que não, né? Fui experimentar e gostei, e aí fiquei. A neuroplasticidade surgiu quando eu fui fazer minha tese de doutorado, já um pouco depois. Eu já estava trabalhando com Carlos Eduardo Rocha Miranda, que era um outro pesquisador jovem da época, né? Que tinha acabado de voltar da Universidade de Harvard. E aí, enfim, na discussão com ele, propusemos, plasticidade era uma coisa muito incipiente, e a gente teve a ideia de buscar uma linha de plasticidade, que foi a minha linha de doutorado. A situação é muito melhor, né? Tem mais dinheiro, tem um sistema organizado, tem um sistema de financiamento organizado, tem um sistema de pós-graduação que nenhum país da América Latina tem, e poucos países internacionais do mundo inteiro tem, com aferição de qualidade, com credenciamento desses cursos, de avaliação, que é o que a CAPES faz. Então tudo isso é muito favorável, são avanços de décadas, e isso foi possível porque a política científica e a política de pós-graduação se tornaram políticas de Estado, quer dizer, muda o governo, mas ela continua. Melhorou, mas ainda tem muito entrave para a gente cobrir o gap em relação aos países desenvolvidos. Bom, sobre a formação dos pesquisadores, isso é um problemaço também. Por quê? Porque é um país de letrados, um país que ainda tem analfabetos. Outro dia saiu, né? 13 milhões de pessoas no Brasil são analfabetos. Pode isso? É muito difícil formar cientistas num quadro social como esse, de educação muito pobre, muito ruim, professores mal pagos, mal preparados, não compreendem a ciência, acham que cientista é gênio, então os alunos deles não devem ser cientistas. E esse é um gargalo. Então eu tenho a impressão que a formação de pesquisadores é talvez o principal gargalo, porque as outras coisas, como eu falei antes, consegue, mas o problema é ganhar um prêmio Nobel, é ter muitos prêmios Nobel, né? Tê-los assim no corredor das nossas universidades, entende? Mas se existem muitas mídias, cada uma tem a sua especificidade, né? Portanto, o seu grau de distorção em relação à linguagem científica estrita do paper, né, do artigo científico. Então, eu defendo que o que vale é a diversidade, entende? E o que vale é que as pessoas tenham consciência do qual é o grau de credibilidade de cada mídia que ela lê. Se aproximar dos cientistas e dos laboratórios.
Eu acho que a primeira etapa é namorar um laboratório. Chegar perto, procurar